falar sobre esse assunto, né, sobre o tema de hoje, a gente trouxe aqui uma convidada que é médica dermatologista, que é a doutora Carla Bortolotto. Ela é dermatologista e especialista em medicina estética do Instituto de Pesquisa e Tratamento de Cabelo e da Pele e professora da Fundação de Pele Saudável. Tudo bem, Carla? Tudo ótimo. Obrigada mais uma vez por estar participando desse programa. Obrigada pela presença, você mais uma vez aqui com a gente no programa Beleza em Foco. Bom, como a gente vai falar sobre manchas, sobre acne, por que e como surge essa acne na fase adulta? A acne na fase adulta é denominada, principalmente para mulheres, a acne da mulher adulta. A principal causa dela é hormonal. Então, ela surge normalmente após os 28, 30 anos de idade e pode permanecer se não for bem tratada. E o problema da acne da mulher adulta é principalmente hormonal. Então, deve ser tratado com anticoncepcionais ou outros medicamentos que controlam o hormônio masculino que está em alta nesses casos. Mas, além do tratamento oral que a gente deve fazer, a paciente também pode ter o uso de medicamentos à base de ácido retinóico, à base de anti-inflamatórios tópicos, que diminuem a evolução do quadro inflamatório. Porque a acne é uma doença inflamatória e ela vai causar, como a gente vai falar mais pra frente, das cicatrizes. Então a pessoa tem que entender que ela não pode cutucar a pele, que ela não pode manipular essa acne, porque senão ela vai surgir uma cicatriz, e a cicatriz é uma memória da pele. É muito difícil o seu controle, é muito difícil depois o desaparecimento dessa lesão. No caso, você falou de mulheres, né, que é na fase hormonal. Mas a gente pode falar na fase adulta e homem também pode ter esse problema? O homem na fase, após 30 anos, na fase adulta, é mais raro. O homem ele tem um pico de acne mais elevado entre 16 e 17 anos, a fase adolescente, adulto, jovem. A mulher é mais comum ter acne na fase adulta. Então nós podemos dizer que a espinha está relacionada nesse período de fase adulta mais para a mulher. Mais para a mulher. A gente tem que lembrar também da acne comedogênica, que é a acne causada por produtos de beleza. Produtos como base, produtos como protetores solares, que são de um veículo, que tem um veículo à base de creme, então é oleoso e pode desenvolver com o uso contínuo esse tipo de acne. Daí o tratamento é muito mais simples, porque é só você suspender o uso desse tipo de produto. Que aí vai voltar ao normal a pele. Isso, que daí fica o controle. O controle. Vai falar sobre isso também. Agora vem uma pergunta da Viviane. Existe peeling para correção de cicatriz? Existem vários tipos de peeling, vários tipos. Existem os peelings químicos, são os peelings que você passa um produto químico, normalmente à base de ácidos retinóicos, o ácido glicólico, até a hidroquinona, que é o principal despigmentante que hoje existe para clarear da pele, que no Brasil é muito usado e que a gente tem uma satisfação muito boa com o uso dela. Mas em relação aos peelings, como a Viviane perguntou, existem os peelings químicos, que são peelings superficiais, os peelings médios e os peelings profundos. É claro que depende do nível dessa acne. Se é uma acne mais superficial, um peeling mais light, alguns deles, até seriados que a gente chama, já consegue ter um resultado bacana. Agora, se é uma acne mais profunda, aí é necessário um peeling mais profundo. Agora, existe algum tipo de... Quais são os tipos de acne? Como é que ela pode aparecer no rosto? Quais são os tipos específicos? Tem como você identificar qual que é a diferença de cada um? Tem sim. A gente define em níveis. Então, a gente tem o nível 1, que é o nível onde tem só aqueles cravinhos, os pontinhos pretos na região, normalmente, que as pessoas chamam de mais oleosa, a região da zona T, é onde tem aqueles pontinhos pretos. Esse é o cravo, é o comedão aberto. Então, a pessoa que apresenta um comedão aberto e um comedão fechado, que é aquela bolinha branca, mas sem aquela pus. Fica só isso. Essa é uma acne grau 1. Quando eu tenho já o processo inflamatório, com a espinha, que eles chamam, que é o processo inflamatório mesmo, que é a pústula, aí já é um nível mais elevado, nível 2, que a gente considera. Acima disso vão surgindo os nódulos, aqueles quadros onde eu tenho uma fístula, que é o encontro até de um nódulo com o outro, aí é um quadro mais elevado, chegando até a chamada acne fulminans, que alguns pacientes são necessários até a internação dele para tratamento por via sistêmica. Pode chegar nessa gravidade? Pode, a acne é uma doença que deve ser levada em consideração e ela pode chegar a níveis de gravidade alta. É importante falar sobre isso, né? Porque às vezes a pessoa acha que é só uma marquinha no rosto e pode ser muito mais profundo, né? E acaba nem procurando um especialista para tratar
desse tema, né? É bem falado, porque as pessoas acham que acne é um procedimento só estético. É verdade. Não é estético, é uma doença, ela deve ser tratada como tal. Agora, quando a causa é por motivo de excesso de oleosidade, que é o que você estava falando, quais os cuidados que devemos ter? O excesso de oleosidade pode também estar relacionado à alteração hormonal na mulher. Sim. Os cuidados básicos é uma boa asepsia com sabonete adequado. Várias vezes ao dia, não. O sabonete ele é melhor usado quando é 2 vezes ao dia para fazer apenas a higiene, a limpeza da pele. Se você faz uso muitas vezes ao dia, ele vai ter o efeito contrário, porque você vai estimular mais a glândula sebácea a produzir mais gordura. Então, indiretamente, você vai ter um aumento dessa oleosidade. Consequentemente, não é o efeito que você desejava. Outra maneira que a gente tem para poder controlar esse quadro de acne é o uso dos produtos à base de ácidos, à base de antibióticos tópicos que diminuem essa oleosidade. E principalmente protetores solares específicos, à base de gel ou à base de loção. Isso melhora bastante a oleosidade. Pelo que eu entendi, nesse caso você acaba limpando muito a pele, você pode desenvolver essa oleosidade? Seria basicamente isso? Basicamente isso. Quanto mais você tenta lavar, passar produtos, isso pode piorar. Então, o certo é tratar da oleosidade. Existem ainda medicamentos orais, a isotretinoína, que ela é muito usada no Brasil para tratar de acne. E é usada também em casos para você diminuir a oleosidade. Então, você vai fazer um tratamento completo, tomando o medicamento em torno de 5 a 8 meses de tratamento, depende muito do peso do paciente, e você diminui bastante a oleosidade, controla praticamente. Controla, né? Ameniza. Mas aí é do corpo inteiro. Então, assim, a pele vai ficar seca, o cabelo fica seco também. Então, você tem que sempre pesar os fatores benéficos. Equilibrar, né? Isso. E esses produtos que o mercado oferece, né? A gente vai em farmácias, lojas de cosméticos, oferece esses produtos que tu Oil Control. Isso é verdade? Qualquer pessoa pode usar? Fala um pouquinho sobre esses produtos. O veículo, que é o que determina a diferenciação do produto, se é um produto para pele acneica ou oleosa, ou para pele comedogênica, esse produto ele é a base de, como você falou, Oil Control, ou gel, ou sérum fluido, ou também um leitinho ou uma emulsão. São produtos que têm ou menor quantidade de óleo. A comparação óleo-água é maior água, menor óleo, diminuindo a chance de aumentar a oleosidade. Esses os produtos que são a base Oil Control, o veículo. Oil Free também, né? É a mesma definição, só muda o nome. E a gente acredita, sim, a maioria desses produtos tem o toque seco ao contato com a pele. Então ele deixa a pele sem aquele brilho excessivo quando você passa um creme comparando. Já os produtos à base de gel, que a gente também vê bastante no mercado, ele é mais seco, ele consegue ter esse toque mais seco, e a pessoa relata, nossa, eu fico bem com a pele mais seca quando eu estou usando o gel, porque o gel normalmente, para manter esse estado dele, ele tem álcool na sua formulação, então ele deixa a pele sem oleosidade nenhuma, mas tomar cuidado, porque pessoas que têm um quadro de acne com processo inflamatório, às vezes a pele está muito sensível. A pele está irritada, às vezes machucada, às vezes com esse processo inflamatório. Aí, nesse caso, é bacana o uso de loção Oil Free ou Oil Control, porque você não vai ter essa irritação causada possivelmente por um gel que tem álcool na sua composição. Entendi. Então, o que diferencia um do outro é o veículo. É o veículo, ok. Agora veio uma pergunta aqui da Viviane. Qual a diferença entre comedões, papulas e nódulos? Foi o que a gente estava diferenciando entre os níveis. A acne grau 1, que vai dar só o comedão aberto ou comedão fechado. A acne grau 2, que ela vai desencadear a pústula, que já é uma pápula, uma inflamatória. E a acne grau 3, que ela vai diferenciar com a presença de um nódulo. Entendi. Bom, vamos ver. Tem uma pergunta da Juliana. Quem nunca teve acne depois de adulto pode ter? É o que a gente está comentando, basicamente, pode. Né? Normalmente, a pessoa que desencadeia um quadro de acne na fase adulta, após os 30 anos de idade, ela teve um passado de um quadro leve de acne. Então tá relacionado. Normalmente, é muito assim, raro a gente ter um quadro que a pessoa nunca teve, um episódio de repente aparece. Entendi. Ela tem uma história pregressa, quando eu era mais nova eu tinha uma ou outra acne que surgia com o decorrer do processo menstrual, na época da minha menstruação.
Então tem a ver com o ciclo hormonal. Entendi. Além da acne, ela pode vir acompanhada de outros critérios clínicos, como oleosidade do couro cabeludo, obesidade, alteração menstrual. É uma síndrome, que a gente chama da síndrome da anovulação crônica, que tem vários sinais e vários sintomas. E a acne faz parte dela. Ai, como a mulher sofre. E geralmente Muito. vem nesse período de 28 anos, 30 anos. É nesse período que pode acontecer isso. É normal até a pessoa falar, eu já vivi minha adolescência, agora eu vou ter acne. Já ouvi muito isso. Já Nossa, surgiu minha acne. adolescente depois dos 30. Já escutei bastante. E é sobre muito isso. comum. E hoje em dia a gente consegue fazer mais esse diagnóstico. Eu acho que por causa dos estudos clínicos, Os avanços. dos avanços da medicina, a gente consegue facilitar esse tratamento. Graças a Deus, Graças né, a doutora? Deus. Que bom. Agora tem uma pergunta da Andréia. Medicamento para acne tem contraindicação ou causam problemas futuros? Depende dos medicamentos. Sim. Os medicamentos depende do nível também. É claro que uma acne Sim. nível leve, uma nível 1, nível 2, o tratamento vai ser tópico. Efeitos colaterais, pode irritar ao ser aplicado na pele, ele pode causar algum tipinho de mancha se ele causar essa irritação. Mas problemas futuros não, só vai trazer consequências boas, porque o tratamento que é feito para acne também é feito para quem tem, pensando no anti-envelhecimento. Sim. Agora temos o tratamento que é para uma acne mais séria, que são os antibióticos de uso prolongado ou até a isotretinoína, como eu falei. Tá. Esses são medicamentos que a gente tem que ter o controle sim, o acompanhamento de um dermatologista. O paciente deve passar em consulta todos os meses. É necessária a dosagem de exames, principalmente para a mulher. Ela tem que fazer 2 tipos de método contraceptivo, Sim. que são medicações que é totalmente proibido ela pensar em engravidar. Olha. No mínimo 30 dias após a interrupção da medicação. É muito forte. Então, pensando em efeitos colaterais, seriam mais esses. Seria até um tipo de prevenção também, Sim. né? Tá tomando aquele remédio, tem que tomar Existe, cuidado com algumas coisas. existe assim. ainda um mito. Eu vejo muitos pacientes no consultório que as mães acompanham, ou que uma paciente mais velha fala, eu penso em engravidar, no que vem eu posso tratar agora. A pessoa se cuidando, a pessoa prevenindo, não tem problema Não tem nenhum. problema algum. Não tem problema, fazendo os exames, tomando a medicação da maneira correta. É claro que ela tem que se prevenir. Com certeza, né? Agora chegou uma pergunta da Juliana também. Na gravidez pode aumentar a acne? Tem relação com os hormônios? Pode aumentar a acne. Pode? Pode aumentar. E essa é a pior fase de tratamento para quem tem acne, porque a gente não pode usar nada. Nada. Ai, meu Deus, que sofrimento. Existem pouquíssimos e é normal a gente ter a paciente que desenvolve acne na gestação. A alteração hormonal, como na mulher, quando ela entra nesse período menstrual dela, que é na fase hormonal, ela tá mais, os hormônios estão mais na fase ativa, ele tem a piora. E na gravidez, sim, piora muito. Pior e não pode fazer nada, tem que deixar ali realmente. Existem alguns medicamentos que são liberados pelo FDA, que é um órgão que determina a liberação desses medicamentos, que podem ser usados. Por exemplo, o ácido retinóico é contraindicação total no uso. Então, assim, eu tenho algumas pacientes que chegam no consultório e falam, eu tô passando esse produto, eu engravidei. Qual o problema? Desde agora para de usar. Só parar. Só parar de usar, Sim. mas é contraindicado o uso. Existem outros medicamentos, como por exemplo o ácido azelaico, ou também um anti-inflamatório chamado nicotinamida, que pode ser usado nas mulheres grávidas. Mas a resposta dele é muito lenta e muito inferior aos outros usados em não casos de gestação. Acho que vale a pena então esperar um pouco, né? Eu acho que é legal tratar antes de pensar em engravidar, mas nem sempre a gente consegue programar, né? Programar tudo certinho, Isso. né? Mas enfim. Bom, agora uma pergunta da Viviane. Anticoncepcional piora a acne? Não. Não? Não. Depende do anticoncepcional. Depende, Existem anticoncepcionais que são uma base de um hormônio mais estrógeno, são hormônios femininos, estes sim podem piorar a acne. Não piorar, eles não vão melhorar. Porque um dos tratamentos para a acne da mulher adulta é o anticoncepcional. Que ajuda a limpar. Que ajuda a limpar, mas são alguns tipos de anticoncepcionais, não são todos. São alguns tipos. Por exemplo, o nome acetato de ciproterona, drosperinona, são alguns tipos de anticoncepcionais que têm atividade para diminuir o hormônio masculino. Sim. Então, ele vai controlar. Então, depois de um tempo, ele é o tratamento. Tem muitas pacientes que melhoram só com o uso do anticoncepcional. Mas, no início do uso do anticoncepcional, além dos efeitos colaterais que as mulheres reclamam de inchar, de você ter enjoo, enxaqueca, a acne piora.
Olha. Então, o início desse anticoncepcional para tratar da acne, nos primeiros 2 meses, você pode ter uma piora. Então, é comum a paciente ter insatisfação no início do tratamento. Ai, você falou que ia começar a tomar anticoncepcional para melhorar, está piorando. Isso pode acontecer. Mas existe uma piora para depois uma melhora. Isso, uma piora para depois uma melhora. E é legal a gente sempre explicar, deixar o paciente atento sobre essas alterações. É, bacana. A informação sempre, né? Sempre. É muito importante. Agora a Viviane mandou outra pergunta. O sol melhora a acne? Não. Não? Não. O sol, a gente tem até o tratamento que é a fototerapia, que é como a pessoa ela entra em uma câmera para fazer um tratamento para quem tem psoríase, vitiligo. Sim. Esse é um tratamento para esses tipos de doença. Mas a pessoa vai ao sol, por exemplo, vai na praia, ela tem um quadro de acne. O dia que ela sai da praia, no outro dia a pele dela tá boa. Porque a fototerapia, a helioterapia, no caso, pegar sol, ela diminui um pouco a proliferação da P. acnes, que é o Propionibacterium acnes, que contamina esse comedão fechado e desenvolve a pústula, que é aquela acne com a pontinha amarela. Só que depois existe o rebote, existe a piora. Tipo, é uma ilusão. Né? É uma ilusão, então é uma melhora... enganatória, tá enganando. Tá enganando. Né? Então, no início, o paciente fala, ai, melhorou muito quando eu fui pra praia. Melhora, mas depois piora. Então, não é indicado. Até porque, o que acontece? Surgem as manchas, todo o processo inflamatório que pega sol, mancha, facilita o surgimento de cicatriz, então é contraindicado. Ela tem que se proteger do sol com protetor solar. Sempre, né? O protetor solar é o aliado, né? Agora, falando sobre cicatriz, tem como tirar a cicatriz de acne? Existe algum tratamento? Existem, aí é legal, é bacana a gente diferenciar os tipos de cicatriz. Sim. Existem aquelas cicatrizes mais leves, bem leves, você vai com um tratamento simples à base de peeling ou uso de cremes noturnos, sim, você consegue amenizar muito. As cicatrizes mais moderadas, que são aquelas cicatrizes que quando você estica a pele, você nem consegue fazer com que ela desapareça. Sim. Mesmo com a distensão, a gente chama de cicatriz não distensível. E tem aquelas onde você vê tipo uma lombada na pele, que você vê um furo mesmo na pele pelo processo inflamatório que ela sofreu. Tá. Nesses casos é necessário um tratamento mais agressivo. Peelings mais profundos, peeling de fenol, ou até hoje em dia, que está muito em alta, os lasers, que também são alguns tipos de peeling, mas são os peelings não químicos. Que fazem consultório mesmo, né? Que é feito em consultório, com acompanhamento e é realizado por dermatologistas. Existem alguns tipos de laser que são indicados que controlam e melhoram a cicatriz de acne. Ela vai sair de um quadro 5 para um quadro 2, para um quadro 3. Agora, como é uma cicatriz da pele, é muito difícil a gente ter 100% de eficácia. Desaparecer total. Vai amenizar. A gente ameniza muito. E hoje em dia é usado também preenchimento com ácido hialurônico nesse tipo de cicatriz que forma esse buraco na pele. Preenche. A gente preenche, a gente volumiza esse espaço, então a pessoa fica sem mais esse buraco. É claro que dura por um tempo, 1 ano mais ou menos, e depois é feito normalmente. E como a gente estimula com a própria aplicação desse produto colágeno, às vezes nem é mais necessário a reaplicação. E é uma indicação, então, além dos peelings, além dos procedimentos feitos à base de laser, o preenchimento com ácido hialurônico também tem uma resposta muito boa. Então, doutora Carla, tem muitas opções, né? Para melhorar a aparência, disfarçar as marquinhas. Bom, muito obrigada pela participação. Nosso tempinho já acabou. Obrigada pela presença mais uma vez aqui no programa. Obrigada a você, é um prazer sempre. É um prazer recebê-la. Gostaria de deixar um contato, doutora Carla? Acho que ela vai passar no vídeo o contato, mas é dracarlabortolotto.com.br, é meu site. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me enviar algum e-mail. Tá ótimo, obrigada, viu? Obrigada a você. E você não saia daí, porque a gente vai para um rápido intervalinho e no próximo bloco nós vamos falar sobre maquiagem. Lembrando que você pode assistir essa entrevista e todas as outras lá no nosso site, belezaemfoco.tv.br. Rapidinho, espero você.